Olá, tudo bom? Estamos aqui hoje para um bate-papo com o Fábio Campos e a gente hoje vai estar falando um pouquinho aqui sobre chama violeta e as terapias. Tudo bom, Fábio? Seja muito bem-vindo ao Alquimia da Alma. Obrigado, Giza. Obrigado pelo convite. Acho que é uma ótima época para a gente falar sobre essa energia da chama violeta, ou essa energia violeta em geral. Fábio, me conta um pouquinho a influência desses mentores, principalmente de Saint Germain, aí na tua caminhada, né? Nesse todo esse trabalho que tu tem. Fala um pouquinho para mim sobre as suas experiências. Bom, o que acontece? Deixa eu tentar fazer um alinhavado desde o início. Eu tenho muito contato com os 12 arcanjos, certo? Os 12 arcanjos é tipo um conjunto de correntes espirituais, certo? Que estão bem próximos da fonte, que a gente chama. E esses 12 arcanjos, eles dizem uma coisa que é como se fosse o princípio fundamental, certo, do ensinamento deles, que é o contrário do amor é o medo. Então, muitas vezes a gente acha que o contrário do amor é o ódio, o oposto de amar alguém é odiar alguém. Não é. O oposto do amor é o medo. Claro que a gente está falando de um amor num nível de vibração bastante elevado, não só no amor sentimental. Então, o que é que eles dizem? O contrário do amor é o medo. E a gente tem que procurar transmutar todas as reações de medo para reações de amor. E tudo que tem baixa vibração são sabores diferentes do medo, tudo que tem alta vibração são sabores diferentes do amor. Então, a chama violeta ou a energia violeta, como você prefira chamar, é, de Saint Germain, também de outros mestres ascensos, é uma energia que tem a especial propriedade de transmutar o medo no amor. Então, o transmutar o medo no amor está conectado a uma quantidade enorme de coisas. Está conectado ao nosso bem-estar, está conectado a curas, está conectado à manifestação, está conectado a uma série de coisas positivas que a gente consegue, trabalhando com essa energia, notar mudanças na nossa realidade. E me diz uma coisa, Fábio, porque dentro desse teu trabalho com os 12 arcanjos, né? É, com certeza, tu deve conhecer bastante a energia da fraternidade branca e dos mestres, porque eles fazem parte dessa hierarquia divina aí, que é maravilhosa, né? Vamos combinar, que energia boa, que energia boa. Eles nos dão muita orientação, eles nos mostram muito o caminho que a gente tem que seguir. Esses 12 arcanjos também, eles também trabalham a nível com os registros acásticos, né? Eles nos ajudam nesse trabalho aí, com os registros junto com a chama violeta. Pronto, o que acontece? Então a gente tem. é, Veja, no final tudo é muito fluido. É porque para a coisa ficar, como é que eu diria, mais fácil da gente aqui no 3D entender, a gente tenta compartimentalizar e fazer, como é que eu diria, relações ou construções semelhantes à que a gente tem aqui na Terra. Então a gente tem que entender que a fraternidade branca é, na verdade, um conjunto das energias dos mestres ascensos. Então, você tem Saint-Germain e tem outros mestres ascensos. Por exemplo, Sim, um mestre que me acompanha muito é Kutume, que faz eu parte da adoro fraternidade ele. branca. Então, Kutume é uma energia que já foi encarnada, por exemplo, como São Francisco também, como santo, né? É, Sim. então, é aquela energia de mostrar o caminho, de inclusividade, dos animais terem a mesma alma que as pessoas têm, esse tipo de coisa que ia de encontro à igreja há pouco tempo. Mas o que ocorre? Então, a fraternidade branca, da mesma forma com os 12 arcanjos, muitas vezes a gente tenta, como é que eu diria, compartimentalizar. E é importante porque se a gente não compartimentaliza, a gente tem dificuldade de entender as coisas aqui no 3D.
Mas a gente tem que entender que a coisa é muito mais fluida do que a gente imagina. Então a gente tem o tempo todo acesso aos 12 arcanjos, a gente tem o tempo todo acesso aos mestres ascensos, a essas energias. A diferença é que essas mensagens, essas energias chegam na gente e a gente usa várias lentes para colorir ela. E às vezes a mensagem que chega aqui no nosso ego, na nossa humanidade, ela chega um pouco colorida demais, vamos dizer assim. Exatamente. Porque, É, na verdade, né, Fábio, eu não sei se tu já chegou a ler, eu leio muito, que é um livro meu, que eu digo que que é a minha Bíblia, né? Que é o livro de ouro de Saint Germain. E no livro de ouro, eles não falam nem em cores, eles falam em energias, né? Saint Germain fala muito em energia. Será que às vezes eu me pergunto, será que essas cores é o humano, a gente aqui, que a gente dá essas cores, né? Porque tudo é energia. é o... E Ah, desculpa, Gisa. então eu fico me perguntando como é que será que deve ser lá no mundo espiritual todas essas energias? Se elas são realmente separadas em cores ou a gente que a gente precisa de algo, né? Para entender algo. Eu acho que tu entendeu o que eu quis te dizer. Por exemplo, a Entendi, chama violeta há entendi. muito tempo está comigo, ela trabalha comigo no meu campo. É, E aí eu me pergunto, será que é mesmo isso ou é uma energia? Né? Como é que tu é. vê tudo isso? Veja, como é que eu vejo tudo isso? Quando você está muito próximo da fonte, a fonte é onipresente, onipotente. Você pode chamar ela pelo nome que você quiser. Então, quando você está muito próximo da vibração da fonte, as coisas são menos diferenciadas, certo? Quando a gente está mais distante da vibração da fonte, você começa a ter uma diferenciação. Então, a gente aqui que está no 3D, que é uma vibração bastante densa, a gente é altamente individualizado. Você chama você própria de Giza, eu chamo eu próprio de Fábio, a gente sabe que a gente veio da fonte, a gente sabe que a gente tem a unidade com tudo, mas a gente reconhece facilmente, a gente vive essa individualidade da gente, essa coisa única que é Giza, essa coisa única que é Fábio, essa coisa única que é qualquer um de nós. Então, é, até como uma forma de comunicação, é, e talvez por uma facilidade, na falta de uma palavra melhor, de acessar, a gente acessa essas coisas também de uma certa forma individualizada. Porque quando a gente sai da fonte, se você começar a descer nos planos da fonte até o 3D, você vai ver que tem planos que são muito coletivos, tem plano que vai perdendo a coletividade, aí daqui a pouco tem plano que as coisas são mais individualizadas, apesar de elas serem coletivas, como a gente considera na Terra, mas já tem muito a individualização e vai individualizando cada vez até mais até chegar aqui. Então, é, aqui a gente tem acesso a sabores diferentes das coisas, que no final das contas são sabores para facilitar o trabalho da gente com essas coisas, mas que se você subir em vibração, vai ser tudo fonte. Então, o que acontece? As cores, certo? As cores, elas representam é, uma frequência vibracional. Então, não é que a chama violeta você tenha que vê-la violeta. Pode ser que eventualmente você veja ela como uma energia qualquer. Mas o que acontece? Clarividentemente, você consegue diferenciar as cores. As cores, quando você enxerga ela clarividentemente, elas não são como as cores que a gente enxerga com os nossos olhos físicos. Então fica complicado a gente fazer essa analogia, porque é uma coisa que parece o violeta, mas é uma coisa muito mais brilhante, muito mais, como é que eu diria, cheia de nuances, de tons. Então, você tem energias, por exemplo, a chama violeta, ela é muito conectada a transmutar o medo em amor. Você tem a energia do verde esmeralda, que é uma energia de confiança. Você tem a energia do vermelho rubi, que é a energia de receber da Divina Mãe. Então, é uma energia, por exemplo, muito conectada a Nossa Senhora, esse tipo de coisa, ou a qualquer outro ícone feminino. Você tem a energia, é, por exemplo, do azul turquesa,
que é milagres inesperados e sonhos se tornando realidade. Então, você tem como se fosse assim, sabores de energia, que se você olhar clarividentemente, é difícil. Muita gente, às vezes eu uso o termo púrpura, às vezes eu uso o termo violeta, e eles são diferentes. Mas o púrpura, por exemplo, é uma energia que, se você sintonizar com ela, você tem facilmente acesso ao chakra do coração. E o violeta, quando a gente usa ele para cura, normalmente ele é emitido pelo chakra do coração. Então, eu entendo o que você diz. Clarividentemente, você vê essas coisas como diferentes, normalmente. Mas as cores são, como é que eu diria? Talvez aproximações um pouco grosseiras. Então, quando você vê o branco, por exemplo, no seu campo energético da forma clarividente, você vai ver que você tem diversas tonalidades de branco. Tem um branco que é bem aguadozinho, como se fosse aquela água suja de leite, que é Aham. a energia inconsciente que está no seu campo. Mas você tem um branco, aquele branco que é quase um cromado, Cristalino. que é uma energia que vem da fonte, que lhe protege. Então, assim, as variações são muito mais amplas do que os sentidos físicos da gente. Então, a gente tem dificuldade de associar essas cores. Desculpa, eu falei muito. E- Não, capaz. Eu quero te fazer uma pergunta. E aí tu usa quando tu trabalha com as tuas terapias, que tu faz os atendimentos, tu costuma usar muito a chama violeta? Tu acha que tu consegue ajudar as pessoas usando a chama violeta e de que maneira que para ti é o mais fácil, assim, diz, olha, eu acho que o mais fácil quando eu faço um alinhamento, eu uso a chama violeta, É, é, em que desculpa. É, não pode. o que acontece? Primeiro, a gente tem que entender um pouquinho a questão da cura, porque a cura, para mim, tem muito a ver com você facilitar a alteração do campo energético da pessoa. Então a gente associa a cura a você tem uma doença, ficou curado, ou você tem um problema de saúde, ficou curado desse problema de saúde, ou você tem um problema, sei lá, numa junta e ficou curado desse problema da junta. Ou você tem um problema, sei lá, de uma depressão, de uma ansiedade, de uma coisa que é mais mental, você ficou curado disso. Mas, na verdade, a gente primeiro tem que entender que as curas são muito mais amplas do que o que acontece com o corpo físico da gente. Então, às vezes, você faz uma sessão de cura e a realidade da pessoa se transforma. Não necessariamente a doença. Vou só exemplificar rapidamente. Eu fiz uma vez uma sessão de cura para uma pessoa que tinha aquelas doenças que a gente não gosta nem de falar o nome. Lá, É, assim, e essa pessoa me ligou uma semana depois. Tipo assim, eu fiz essa sessão de cura porque eu fui chamado a fazer essa sessão de cura, mas na verdade ela ia se operar no outro dia. Então, ah, tipo assim, eu digo, mas como ela pediu, eu acho que sim, quando você sente que quer receber uma sessão de cura, por que não, né? Então, ela se sim. operar algumas horas depois, eu fiz a sessão de cura e ela foi para a mesa de operação. E uma semana depois eu entrei em contato com ela, quando ela estava mais ou menos, entre aspas, recuperada, né? E digo, e aí, como é que foi? Ela disse, Fábio, você não acredita, aquela sessão de cura que a gente fez funcionou absurdamente. Eu digo, mas como é que você pode ter certeza disso? Porque não teve também a operação física que removeu é, é, a coisa que tinha para remover. Ela disse: olha, deixa eu dizer uma coisa a você. Tinham pessoas da minha família que eu não falava há 30 anos. Eu voltei a falar com essas pessoas depois da sessão que eu fiz com você. E essas pessoas sabiam que eu estava doente há um tempão e não se Sim. dispuseram a voltar a ter relações comigo. Então eu considero que a cura que eu recebi da sessão foi essas relações que estavam desfeitas que se refizeram. Ô, Fábio, deixa eu te falar uma coisa. Quando tu fala de mestre Kutumi, né? Eu fiz muitos, eu faço, sempre trabalhei muito e a minha base é a Fraternidade Branca, é os mestres ascensionados. E eu tive uma orientação, aí quando tu falaste em mestre Kutumi, logo me veio aqui ele, porque eu adoro ele, né? E ele trabalha também muito para ajudar a gente na limpeza dos fractais, a estabilizar os fractais, os resgates, né, que a gente faz os fractais. E tu sabia que a chama violeta, ela tem uma ramificação e aí ela tem uma ascensão da onde ela vira dourada?
Então, desculpa, continua, Giza. Porque o que acontece? Quando a gente trabalha com a chama violeta, não sei se isso já aconteceu contigo, mas eu tinha muitos casos de muitos pacientes que diziam assim para mim, Giza, eu estou trabalhando chama violeta faz um mês e nada acontece. Porque o que acontece? Tu trabalha chama violeta, mas tu precisa também entender esse processo que tu está limpando, mas tu também precisa repor essa energia e geralmente tu usa uma energia dourada junto, né? Então eu comecei a entender que às vezes as pessoas faziam um processo, passavam por outros terapeutas e nada acontecia. E eu fui orientada por eles a trabalhar com a chama violeta e depois trabalhar com a chama dourada junto, né? Que é para poder repor e restabelecer essa energia de qualquer coisa, né? Que isso é muito importante. Não sei se tu tens esse conhecimento, se já aconteceu É, contigo. o que ocorre? No meu, assim, eu uso. O que é que eu considero? Que, na verdade, a gente facilita um ambiente para a Sim, pessoa se curar, certo? Então, são várias técnicas diferentes, não é uma técnica só. Essa energia dourada eu uso muito para, vamos dizer assim, de uma maneira bem coloquial, tapar buracos no seu campo energético. Então, quando você remove alguma coisa, aí você sim, usa essa energia dourada para repor essa coisa. Certo, porque a energia dourada é uma energia de bastante alta vibração. Então, é uma energia que está muito conectada à energia cósmica. A gente deve ter um balanço entre a energia da Terra, que algumas correntes chamam magnética, mas eu não gosto muito desse nome, e da corrente cósmica, que o pessoal chama elétrica. Eu também não gosto desse nome, porque, como engenheiro, elétrico e magnético são coisas sim, bem diferentes bem de como as diferente. pessoas chamam. Mas veja, a gente tem que ter esse equilíbrio. Então, essa energia dourada, ela está muito conectada com essa energia cósmica, que é a energia que é muito boa da gente ficar rodando ela, usando ela como nosso combustível. Então, o nosso combustível energético ideal é uma mistura dessa energia cósmica com a energia da Terra. Então, essa energia cósmica, quando eu preciso, quando eu corto alguma corda num campo energético de alguém, ou tem algum buraco na aura dessa pessoa, a gente repõe com essa energia dourada. Sim, sim, o dourado ele é muito usado para a gente repor, porque tu tirou ali, né? Tu fez toda a transformação, tu retirou tudo aquilo ali e usa a dourada É, para estar repondo. Eu acho que a gente normalmente, falou de coisa de maneiras diferentes, sim, porque é assim que eu vejo, tu faz a é, cura, né? E aí usa a é. energia dourada para repor. Normalmente, como é que a coisa funciona? É, veja, a gente tem uma quantidade enorme de guias. Quando eu digo a gente, não é só quem trabalha com isso. Todo mundo tem. Você pode não perceber, pode não ter contato, mas a gente é sempre super bem acompanhado. Então a gente sempre tem uma quantidade enorme de entidades ou energias, como você queira chamar, que estão ao seu redor para lhe ajudar, certo? Então, muitas vezes, nesse processo de cura, não sou eu, Fábio, os Sim, meus guias ajuda falando o com os canal. guias das outras pessoas, da pessoa que está, do cliente, vamos dizer assim, e esses dois conjuntos de guias estão curando a pessoa. Isso aí que eu quero te convidar, Fábio. Eu quero te convidar para a gente fazer um trabalho, uma meditação de cura. A gente fez naquele encontro que a gente teve, que tu fizeste aquela meditação. Eu queria fazer contigo. Agora me veio aqui essa, essa vontade, né? Vamos dizer, de a gente fazer aquele trabalho teu da meditação para que o pessoal tenha acesso só a Sem dúvida, sem dúvida. essa meditação. A gente poderia fazer, né, deixá-la separada para o pessoal poder estar acessando aqui no canal, porque eu acho que vai ajudar muita gente nos seus processos de cura. Com certeza, vamos fazer isso. Então, acho que vale a pena demais. Talvez melhor fazer depois desse vídeo para não ficar misturado com o vídeo, né? Isso, vamos fazer É, separado. Eu acho que seria sim, interessante a gente deixar a parte depois para eles num outro vídeo aqui, a meditação de cura. Eu acho que ia ser bem importante, né? sim, com certeza.
O que acontece, Giza? Muitas vezes, a minha parte, como é que eu diria? Eu simplesmente, não é simplesmente a palavra, mas é eu ficar é, sintonizado na energia do coração. Então, tem várias técnicas que a gente usa para abrir o coração da gente, para o coração da gente ser aquele facilitador de energia. Então, eu não estou misturando a minha energia com a energia do Vai cliente. Eu estou, na verdade, indo para o meu contato com a minha essência que está no coração. E isso facilita as energias que estão ao meu redor se comunicarem com as energias que estão ao redor da pessoa e a pessoa vai fazer sua própria cura. Então, por que que eu estou dizendo isso para você? Porque muitas vezes existem casos e casos. Então, não é uma solução para todo mundo, certo? Mas muitas vezes é, a pessoa vem para mim e diz: Ó, eu queria ser curada disso. Eu escuto, mas não me importo muito, porque o que eu faço é assim: eu Sim, intenciono que a pessoa receba a melhor cura que ela pode receber naquele momento. Pode ser a cura para o mal que ela está relatando, pode ser uma cura para outra coisa que ela nem imagina, pode ser uma transformação de vida. E como aquilo está incomodando as pessoas, costumeiramente é aquilo que vai ser curado. Mas eu não sei se a pessoa não tem muito mais outras coisas para curar que ela nem tem ideia. Então, na verdade, o que é que eu faço? Eu entro em contato com a minha essência, ou seja, eu vou para o meu coração, certo? E faço algumas, como é que eu diria, etapas ou atividades simplesmente para facilitar que as energias que me acompanham se comuniquem com as energias que acompanham aquela pessoa e faço o processo de cura nela. Então, o poder que a gente tem de se autocurar é enorme. É porque a gente não tem consciência disso. Então, eu costumo brincar, tipo assim, veja, não precisa você acreditar em nada. Nada do que eu faço exige que o paciente é uma palavra não ideal, que o cliente acredite em nada do que eu acredito. mas É, aí eu te muita gente pergunto diz uma coisa. assim, mas eu não acredito em nada. Eu digo, não, eu vou emprestar a minha crença para você. Você não precisa acreditar em nada. Eu empresto aqui, você usa. Depois, um dia, se você Usa, acreditar, você me avisa. vai lá, se der certo, tu me avisa, né? Se tu É, acreditou, se teve um bom resultado, porque isso também vai muito do querer, né? Aquela doença que tu disse que a gente não gosta nem de falar, a gente sabe que muita gente se recupera dela com a força do pensamento. olha, De- isso é absurdo, no bom sentido. É, eu vou falar uma coisa meio estranha. Eu nunca queria. É uma coisa que eu tentava fugir o mais possível de lidar com curas, certo? Porque era uma coisa que eu achava uma dor de cabeça, tipo assim, pô, pra que é que eu vou mexer nas coisas dos outros? Sim, a gente sempre pensa isso, É, né? então eu sempre tentei fugir de curas, mas aí teve uma determinada época da minha vida, alguns anos atrás, que eu comecei a receber mensagens de fontes diferentes, diferentes mesmo, assim, de países diferentes, dizendo que eu teria que fazer, me dedicar também a essa parte de cura, que é eu sempre gostei da parte esotérica e espiritual, mas nunca fui Sim. ligado à parte de cura. Toda vez que eu chegava e tinha alguma coisa de cura, eu achava uma coisa menor. Então eu disse assim, ó, para os meus guias. Eu digo, olha, se vocês querem que eu me dedique à parte de cura, eu quero ver milagres. Eu quero ver milagres acontecerem na minha frente. E E ele para te mostrar, né? Tu então, desafiou ele. pois é, eu sou feito São Tomé em certa medida. Então veja, eu vi tantos milagres dessas coisas sendo curadas, às vezes com uma sessão apenas, que hoje veja, porque antes você diz assim, você acreditava em milagre? Claro, você sempre acredita em milagre, mas quando você vê o milagre Sim, é acontecer diferente, na né? sua É frente, diferente. é diferente. Então hoje eu Pô, posso dizer que acredito em não, milagres por causa disso. sim, não vamos muito longe, porque eu dizia, né? Eu sempre tive mediunidade desde muito cedo. Aí eu comecei lá a fazer o primeiro curso que eu fiz foi o curso de Reiki, mas eu tinha muito conhecimento de fraternidade branca por gostar.
Mas eu comecei a fazer e comecei para mim, não era para ninguém, não era para nada. Aí fui lá, fiz o nível um, fiz o nível 2, fiz o nível 3, aí parei. Aí daqui um pouco os meus mentores, né? Eu disse, agora eu vou parar, vou estudar fraternidade branca, volto. E eles, não, porque não sei o quê, porque tu precisa, porque... Eu disse, não, mas eu não preciso, para quê que eu preciso? Eu disse, não quero, quero parar por aqui, né? Então, assim, eles te cobram, então me mostrem que as coisas vão acontecer, me mostrem que as coisas são possíveis, né? E eu tô aqui hoje, passaram-se 9 anos já, e tô aqui nesse caminho do tipo, se tu não quer seguir o caminho, nós vamos te mostrar que tu precisa seguir, né? E Pois mais é, ou então, menos por aí. é. Então, o ponto que eu tô querendo dizer é, tipo assim, hoje eu vejo de uma maneira muito mais, como é que eu diria, palpável para mim, porque eu vi essas coisas acontecerem, que Sim. você, que nós, assim, que todos nós somos capazes de nos curar de basicamente tudo. Então, coisas físicas que, tipo assim, tendões rompidos, a pessoa sair andando, depois chegar sem conseguir andar e sair andando depois de uma sessão. Então, claro que você recebe a cura que você precisa receber. Mas quando Naquele você está momento. falando de uma coisa física, porque você pode dizer, não, foi um diagnóstico errado, foi isso, foi aquilo, mas quando você está falando de uma coisa física, por exemplo, um rompimento de um tendão, é uma coisa difícil de. Como é que a pessoa errou, o médico errou, trocou sua radiografia, o que foi que houve? Tem que ser uma coisa assim radical. Então, eu já vi tantas dessas coisas acontecerem que hoje eu vejo o poder de cura, e eu acho que é mais do que cura, o poder de criação que a gente tem. Porque eu acho que a cura, aquilo que eu estava te falando antes, tem a ver com mensagens. Quando a gente identifica a mensagem que o corpo está mandando para a gente obtém a cura. Perfeito, perfeito. Fábio, vamos combinar de continuar essa conversa de cura. Eu quero fazer esse trabalho contigo aqui, e a gente mostrar das possibilidades que as pessoas têm. E já vamos fazer essa meditação aí para ajudar as pessoas né, as pessoas terem esse acesso, se tu, claro, se tu quiseres, e a gente poder deixar aí para que o pessoal possa fazer, possa se alinhar, possa se cuidar, possa se curar. O que que tu acha? Ah, eu tô totalmente aberto a qualquer alternativa dessas. Então tá, então eu vou te agradecer por hoje e aí a gente combina aí e vamos fazer, deixar aí o vídeo da meditação para o pessoal. Pode ser? Tranquilo, combinado.